Fala, Alcateia, sou o Marcos Martins, estou aqui nessa tarde de sexta-feira em Cascavel para a gravação de mais um episódio do nosso Loboscast, o canal de podcast oficial da Lobo Software. Como vocês estão acostumados, está me acompanhando aqui o Josimar, nosso co-host, CEO da Lobos também, e hoje nós vamos receber novamente na modalidade remota um convidado aí bastante especial também para nós, né? Um cliente aí que nós aprendemos muito com ele nessa jornada aí de pouco mais de um ano, e também o nosso grande amigo e parceiro de negócios aí, o Adriano Romagnoli, né? E o nosso cliente é o Marcelo, secretário aí de Finanças do município de Natal, né? Um grande case aí que nós temos, não só em negócio, mas em atendimento à população, né? Ele fez parte da modernização da secretaria. Trouxemos eles hoje aí para bater um papo. Pessoal, muito bem-vindos. Prazer estar recebendo você aqui, Marcelo, você novamente, Adriano, mais uma vez. Espero que nosso bate-papo possa ajudar aí o pessoal a entender um pouco mais sobre essa modernização. Fique à vontade aí para se apresentar e conversar aí com o nosso público. Olá, pessoal, é uma satisfação estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo aqui com a Lobos e poder falar um pouco sobre esse case que é bastante interessante. E eu sou secretário agora, né, Marcos? Mas quando eu comecei no projeto, eu era chefe do setor de desenvolvimento de sistemas e acompanhei todo esse processo. E hoje, como secretário, pude aumentar, né, vamos dizer assim, o foco nos serviços digitais, e a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso aí. Show de bola, Marcelo. E aí, para a gente iniciar aí esse nosso bate-papo, né, eu queria que você contasse um pouquinho mais do papel da Secretaria de Finanças aí no município de Natal, né, qual que são os principais desafios que você chegou para resolver, né, com a Secretaria, os projetos que você tem implementado, para a gente começar a aquecer aí a nossa conversa. Isso, a Secretaria ela passou agora recente por uma grande reestruturação. Nós éramos responsáveis apenas pela arrecadação tributária, né? E agora, com a nova gestão do prefeito Paulinho Freire, que assumiu agora em 1º de janeiro, a gente aumentou o escopo, né, da secretaria. Hoje a gente, além de arrecadar, a gente também é responsável pela parte de orçamento e finanças. Então a gente arrecada e a gente paga. Então houve uma concentração de toda a área financeira numa pasta única. E nós conduzimos esse processo de unificação desses dois setores, mas temos um foco muito especial com a arrecadação, né? A gente sabe da situação do país hoje, né? E a gente precisa dinamizar, a gente precisa buscar aquela receita que não estava entrando, e nesse aspecto a tecnologia tem um papel fundamental, né? Na facilitação, na desburocratização. A gente sabe que o nosso país tem uma carga tributária alta, e as pessoas até pagam, mas exigem que isso seja fácil, seja desburocratizado, e é nesse sentido que a gente vem atuando para poder simplificar os procedimentos e ter uma maior efetividade nessa arrecadação. Legal. E quando você era chefe ali, né, da parte de desenvolvimento de sistemas, eu lembro que eu recebi um e-mail, né, de vocês ali, estavam procurando uma solução de atendimento por WhatsApp. Lembro quando a gente recebeu até, né, o Brinco, eu falei, nossa, cara, chegamos numa capital, assim, né, uma busca orgânica aí do produto, do serviço. Como é que foi que surgiu essa ideia, assim, ou como que vocês notaram que era necessário simplificar essa comunicação com o cidadão, né, visto que vocês foram aí também os pioneiros, vamos dizer assim, dentro do município, né, na época CEMUT, agora CEFIM, né, vocês foram um dos primeiros que deram esse passo, e como que surgiu essa necessidade, como que vocês viram que isso era algo que seria bom para o município? Isso. Assim, eu sou auditor da área de TI. A gente tem um núcleo de TI, e eu acho que foi isso que foi um diferencial na estruturação da secretaria, né? A gente meio que despontou em relação às demais áreas do município. Nós temos um sistema próprio hoje, que é case, inclusive no Brasil, de arrecadação. O sistema é todo nosso, banco de dados, parte de interface, a emissão de boletos, a parte de conciliação bancária. A gente faz tudo sem depender de ninguém. Então a gente tinha esse know-how. E na pandemia, na época da pandemia,
a gente agregou mais serviços, a própria questão do processo eletrônico de todas as áreas do município. Qualquer processo que qualquer cidadão abra em qualquer área, tanto interno como externo, é dentro do nosso sistema. E na pandemia surgiu a questão do atendimento remoto. Então a gente tinha um sistema para fornecer serviços ao cidadão, mas a gente não tinha um canal de atendimento. Como atender essas pessoas? E aí, de uma maneira bem empírica, né? O pessoal saiu pegando ali os celulares, pegando números no contrato que tinha lá com a operadora e saiu distribuindo esses celulares por setores. E acabou a pandemia, o cidadão ele se habituou. Ele disse, eu não vou, eu quero só fazer uma pergunta, não vou me deslocar à sede da secretaria, eu quero só uma informação. E aí, quando eu assumi, quando o secretário anterior me convidou, o cenário que eu vi era esse, né? Era um caos. Assim, o pessoal atendia, mas o contribuinte tinha contato com um determinado número, um determinado setor, perguntava lá, isso aqui que eu quero aí é com você? Não, não é, o número é tal. Então, daqui a pouco era a listinha de telefones dos diversos setores rodando entre os contribuintes, e você não conseguia ter um controle. Quantos atendimentos a gente fez, né? O que é que está sendo conversado entre o contribuinte e o cidadão? Que documentos estão sendo enviados? Era um cenário caótico. Você funcionou na pandemia, era uma situação emergencial, mas depois você tinha que organizar a casa. E aí, o meu papel era encontrar uma solução que conseguisse fazer uma gestão desse atendimento. E aí, na minha busca, né, ativa, hoje em dia a gente tem internet, você consegue rapidamente fazer ali um filtro, alguma seleção de alguns fornecedores. A solução de vocês, o Prefeitura Zap, me chamou a atenção pela simplicidade de funcionamento, e aí foi quando a gente entrou em contato. Então, o que eu queria buscar naquele momento, a dor que eu buscava atender, era justamente uma ferramenta que gerisse esse atendimento, que fosse um número de contato único. Isso aí era a primeira coisa e é essencial, e que o cidadão não se perdesse ali dentro, que ele soubesse caminhar ali por dentro e que a gente tivesse uma retaguarda de gestão ali dentro. E foi isso que a gente estava buscando. Sim. Fora o problema que provavelmente vocês tinham de histórico, né? Imagino, porque o contribuinte tinha que falar com uma pessoa, explicar, daí não é com você, é com a outra pessoa. Aí passa para outra pessoa, explica novamente, né? Eu imagino que essa também era uma dificuldade, né, que vocês tinham, até pelo volume, né, de atendimentos que eu imagino que existiam na época, né? Exato, e a gente consegue ver, Josimar, aqui dentro do município, não precisa ir longe, não. Eu vejo outras secretarias que continuam assim, né? E eu vejo a dificuldade. Eu fui numa secretaria hoje, resolver um problema lá, numa reunião, aí quando você chega no elevador, tem um painel assim com uns 30 telefones. Então você imagine a situação do cidadão. Ele vai tirar uma foto daquilo ali para quando ele precisar, opa, se for setor tal, e às vezes ele não sabe o assunto dele, qual setor é, porque também os nomes dos setores não dizem exatamente o que ele trata, né? Sim. Então, eu vi realmente que a gente precisa evoluir isso dentro do próprio município de Natal. Imagine os municípios menores, Brasil afora, que tem essa situação. Aí você acha, não, estou atendendo o WhatsApp. Ok, você deu um passo, mas você precisa evoluir para chegar num ponto de realmente trazer uma facilidade, não só para o cidadão, mas também para o servidor que está do outro lado atendendo. Perfeito, cara. É isso mesmo, é isso que a gente vê no dia a dia aí, conversando com as prefeituras, com os órgãos públicos, essa necessidade dessa demanda, dessa organização, desse controle e dessa gestão, né? Porque você só consegue gerenciar o que você mede. Então, é extremamente importante que você tenha esses indicadores, né, de volume, dos menus, né, quais são os mais procurados, onde está o maior gargalo, né, dentro do município, para que você possa focar e resolver os problemas que esses indicadores estão mostrando, né? E é interessante porque você passa a ter aquele dado, e o dado é muito rico, né? Além das estatísticas, os relatórios gerenciais da ferramenta, você pode auditar as conversas. Então, eu às vezes fico ali passeando pelas conversas, então você vê pontos de melhoria. Esse cidadão está tendo essa dificuldade aqui, eu vou aproveitar e melhorar o meu sistema para resolver. Ou tem um elogio ali de determinada situação, então eu já aproveito aquele elogio, já passo para a equipe.
né? Um dia Uhum. desse eu vi uma conversa, a pessoa dizendo, eu já é a quarto atendimento que eu faço e realmente eram setores diferentes, né, que ela fazia e Uhum. fui bem atendida em todos. Então Sim. eu peguei aquela conversa ali, tirei o nome do cidadão, obviamente. A gente Aham. tem um grupo com toda a equipe, né, que a gente troca informação e coloquei, ó, pessoal, a gente está no caminho certo. A pessoa conseguiu ser atendida, que tem um ponto que a gente tem que ter cuidado, que essa história de estar mandando o contribuinte de um lugar para o outro, às vezes o pessoal Uhum. quer repetir isso mesmo num ambiente Virtual. organizado de sistema, né? Você Sim. coloca o cara em outra fila, aí a gente diz, ó, pessoal, o cidadão já passou um tempo ali, a gente estava com a demanda alta, ele foi atendido, aí ele está pedindo uma coisa simples. Uhum. Aí você, não, isso não é comigo. Então, a gente tem esse cuidado também de não ficar jogando ele de fila para fila. Faz o atendimento completo, a não ser que realmente seja algo muito específico. Mas existe um atendimento básico, eu quero minha lista de débitos, ou eu quero fazer um parcelamento, ou eu quero um boleto. Então você consegue fazer com que ele não fique jogando de um lugar para o outro, né? Sim. Então, como eu estava falando, o fato de eu ter acesso a toda, eu e a equipe que faz a gestão, que hoje também era uma coisa que a gente não tinha, né? Isso Uhum. também é interessante, porque como cada um tinha seu telefone, era uma equipe pulverizada. Cada gestor daquela pessoa geria o atendimento dele. E eu disse, não, Uhum. a gente tem que ter, por mais que as pessoas, eu tenha poucas pessoas exclusivas do online, mas eu tenho que ter uma coordenação entre eles. Então, já no ano passado, eu criei um grupo, coloquei todo mundo que faz atendimento remoto. A gente tem, inclusive, um outro case, que a Procuradoria faz atendimentos quando a demanda já está judicializada, né? Eu Aham. coloquei a equipe da Procuradoria dentro do Prefeitura Zap também. Então, eles têm uma equipe em outro prédio fazendo outro atendimento presencial, mas também fazem um atendimento remoto Procuradoria. Então, quando o cidadão coloca lá Procuradoria ou demanda judicial, ele já cai naquela equipe especializada. E essa equipe também está alinhada conosco, os procedimentos, as regras. Agora a gente está fazendo um grande refis que está com uma grande campanha em mídia na cidade toda, e a gente fez todo um alinhamento antes, né? E a gente consegue fazer isso porque está todo mundo usando a mesma ferramenta, né? Com as Uhum. mesmas regras, os mesmos documentos de orientação. Então, isso aproximou as pessoas que estão no atendimento e cria uma visão homogênea para o cidadão. Independente de onde ele vá, ele sabe que aquelas pessoas estão dentro da mesma linha de trabalho, e isso é muito bom. Sim. Ô Marcelo, a gente fala assim, né, de monitorar, né, as conversas e tal num nível de gestão, né, é claro. E é importante essa cultura, né, que o monitorar, você acompanhar os atendimentos, não é no sentido de punir alguém, né, mas no sentido de você treinar e ver os pontos que você precisa focar, de repente, os servidores, né, para realmente treinar para que eles melhorem e se tenha um perfil de atendimento singular, né? Um perfil de atendimento único, né? Entre todos. E eu percebo que a sua gestão é bem próxima disso, né? De alinhar com quem está usando a ferramenta, um padrão, vamos manter um padrão de qualidade e tudo mais. E aí eu quero te fazer uma pergunta, né? Como é que foi o processo de implantação? Outro dia a gente gravou um podcast falando com alguns clientes aqui também, e eles falavam da dificuldade da mudança, né? Então, assim, antes a pessoa tinha um celular ali, e agora não. Agora você vai logar dentro da ferramenta, então, né? Você vai atender tudo por aqui, vai chamar por aqui, vai atender as demandas, vai transferir, né? Como é que foi esse processo de implantação da ferramenta? Houve muita resistência? Como é que foi a implantação e a experiência com a Lobo Software também nessa implantação? Por incrível que pareça, foi bem tranquilo, sabe, Josimar? Foi muito tranquilo. É, não houve tanta resistência. É claro que as pessoas estranham um pouquinho a interface, porque não é exatamente igual ao WhatsApp, mas isso aí logo se adapta e não houve resistência, foi só pontuar. É, foi feito um treinamento online com todo mundo, e Uhum. a parte do cadastro também é muito dinâmico, a pessoa já recebe ali o login via celular, via WhatsApp, via o próprio WhatsApp, né? Então não tem que estar entrando em contato, nem mandando e-mail, a pessoa na hora já acessa o link, já faz seu cadastro. Então foi muito tranquilo. E assim, o benefício é tão grande que a pessoa logo percebe, e aí as resistências diminuem. E o suporte também funcionou muito, né?
funcionou muito, a forma de atendimento da Lobos é muito rápido, então você não ficava esperando, a gente logo tinha respostas e atendia tanto a área de gestão como o usuário final. Então, foi um processo bem tranquilo mesmo. Que bacana. Vou chamar o Adriano agora. Adriano, queria que você, primeiramente, se apresentasse aí para quem ainda não te conhece, está assistindo, né, esse episódio aí hoje conosco, né? Quem é o Adriano, né? Da onde que veio o Adriano, qual que é a tua experiência. E vou te dar aí uns 4 minutos para você falar assim, um pouquinho da onde que saiu o Prefeitura Zap, como que ele foi criado e tal, e passar um pouquinho dessa tua visão ouvindo o Marcelo falar hoje aí. Perfeito, Simar. Primeiro, agradecer aqui o convite estar com vocês, aqui com o Marcos e com o Marcelo, né? O Marcelo tem sido aí realmente um parceiro que tem nos ajudado a melhorar nossos serviços e se melhora para as pessoas que moram em Natal, também está melhorando para as demais cidades também que utilizam a nossa ferramenta, né? O Prefeitura Zap. Bom, eu sou Adriano Romaioli, sou analista de sistemas, né? Idealizador do Prefeitura Zap, que conforme o Marcelo ia contando aí, eu fui fazendo uma lembrança aqui, né, sobre a pandemia, né? Ele contou aí da pandemia, que foi realmente aquela correria para o setor público, porque na ocasião, em 2019, de 100 mil habitantes aqui no interior de São Paulo, e tal qual ele disse ali, foi uma correria enorme, né? Principalmente que parou a prefeitura inteira, e a que trabalhava mais, desdobrando-se, né, eram os profissionais de saúde. E foi um momento muito difícil, porque nós tínhamos ali todo um contexto de fake news, de informações truncadas, que chegavam para a população de uma forma desencontrada, e não tínhamos um canal, né? As pessoas iam ligar no telefone da secretaria, as telefonistas iam atender e falou o quê? E não tínhamos canais de WhatsApp. Então, começou nisso, né, de montar, primeiramente, nasceu na saúde, né, a Prefeitura Zap, pela pandemia, o Marcelo também citou esse acontecimento, e depois, o que eu acho mais interessante, né, as histórias nascem pela pandemia e convergem naquilo que o Marcelo é hoje, né, Marcelo, tal qual como eu, né, um profissional de tecnologia, hoje secretário de Finanças, na ocasião eu era secretário, e agora eu sou da empresa, 100% da empresa, com esta ferramenta, mas o que a gente vê no final das coisas é que o destaque do Prefeitura Zap, inicialmente, é para o setor de tributação, é para o setor financeiro de uma prefeitura, que é onde demanda a maior parte, muitas vezes, dos atendimentos, das dúvidas das pessoas. E é para pagar imposto, né? Ninguém gosta de pagar imposto, né? Precisa se arrecadar e os serviços precisam ser mantidos. Mas facilitar para a população era alguma coisa que muitas vezes as prefeituras não queriam fazer, né? A pessoa que vem aqui paga, se não pagar, a gente executa ela e tudo assim mais, né? E está cada vez mais provado pela fala do Marcelo que esse tipo de abordagem são abordagens do passado, né? Hoje, o cidadão, o munícipe, ele tem que ser tratado de uma forma muito além do que ele espera, né? Tem que surpreendê-lo com serviços públicos de qualidade, ágeis, e é isso que é o nosso papel aqui, né, pela ordem pública, junto com a Lobos, desenvolver essa solução para que clientes e profissionais como o Marcelo possam atender a população brasileira. Show. E tem outro ponto interessante também que eu lembrei agora, né? Por que o WhatsApp? Né? A gente não tinha tão claro que o WhatsApp ia se consolidar como praticamente a única ferramenta de comunicação, de interação, né? Existiam outros e tal, e houve um determinado momento que todo mundo corria para os aplicativos. Nós mesmos, como secretaria, em determinado momento, que a gente não olhava muito para o WhatsApp, antes da pandemia não tinha tanta essa demanda remota, e a gente, não, nós precisamos ter um aplicativo, vamos desenvolver um aplicativo. Aí você vai, monta uma equipe, é uma linguagem diferente, que o pessoal não conhece, com um esforço gigante. Beleza, nós temos um aplicativo que você consegue consultar processo, consegue emitir boleto, emitir carnê. Só que as pessoas não usam. As pessoas não usam porque simplesmente elas não têm o aplicativo no celular delas. Sim. Então, até você informar, nós temos um aplicativo, a pessoa baixar ali na loja de aplicativos, ela saber usar, o aplicativo exige determinado versão, né? Ah, meu celular não funciona. Então, rapidamente a gente viu que o caminho era o WhatsApp.
As pessoas estão acostumadas, sabem usar, do mais novo, mais nova criança, até o idoso, até a tia do Zap, né, que passa o dia ali mandando notícia aí, bom dia, boa tarde, boa noite, mas a gente está no WhatsApp. Então, a gente tinha que levar os serviços para dentro dele. Eu acho que essa percepção também fez com que a gente dissesse, não, o canal é esse aqui. E hoje a gente está vendo, está todo mundo convergindo. E hoje a gente já está nessa segunda fase, daqui a pouco a gente vai falar, que é de você integrar o WhatsApp com os seus sistemas. Sim. Você imagina, né, se você for baixar um aplicativo para cada empresa ou órgão público que você conversa, né, quantos aplicativos você vai ter que ter no teu celular, né? E você baixa e resolve, às vezes, uma coisa, por exemplo, o IPTU, né, ele é anual, então você vai baixar, vai resolver e depois você não vai mais usar aquele aplicativo, né? Então, realmente, não faz sentido, e nós somos um dos defensores, né, dessa linha. Por que você vai fazer, né, as pessoas baixarem um aplicativo exclusivo só para a prefeitura? E é bem comum nas reuniões, às vezes, a equipe de TI traz para nós, mas vocês têm um aplicativo? Né? Tem um aplicativo? Não, nós vamos fazer um aplicativo. Poxa, mas as pessoas já estão dentro do WhatsApp, né? Então, muito mais fácil você seguir o que eles já estão utilizando. Então, nessa linha realmente de facilitar, né, de facilidade. Sim. E outra coisa também... Desculpa, não, imagina, fica à vontade. Você está com o seu site lá 24 horas, mas você não está vendo quem está lá e o que é que ele está fazendo. E é interessante porque você, na ferramenta lá do Prefeitura Zap, você vê quem está pendurado no WhatsApp naquela hora e o que é que ela está fazendo. Então, às vezes, eu entro lá, sei lá, uma sexta-feira à noite, você vê lá, tem 30 pessoas ali pendurados, estão fazendo o quê? Estão procurando um boleto para pagar, você vê as opções que ela escolheu, né? Então, isso também é interessante, que você vê aquela demanda em tempo real e muitas pessoas não querem mais nem ir no site da secretaria. Às vezes, porque como a gente já tem todos os links, o que você quer fazer dentro do chatbot ali, então você acessa o link que você quer pelo WhatsApp sem ter que ir no site. É um fenômeno bem interessante. Eu só ia concluir nessa ideia do desenvolvimento, né, de aplicativo. Além, né, do problema que traz para o cidadão de ter que ter um aplicativo exclusivo para, igual o Gilmar falou, usar uma vez por ano, a prefeitura traz para ela um problema que ela não precisava, né? Porque ela vai ter que desenvolver, criar versão, corrigir bug, um monte de situações, né, que o Mark Zuckerberg, lá, o pessoal do WhatsApp, da Meta, eles já estão fazendo, né? Não tem necessidade de trazer tudo isso, né? E outra, né? Eu mesmo muitas vezes vou tirar ali a guia do meu IPTU ou do IPVA do veículo e tudo, às vezes num momento que eu tô em casa, né, mais tranquilo, que não tá naquela correria do dia a dia, e aí você ter isso no WhatsApp torna muito mais fácil, né? Torna muito mais simples. E o Marcelo até usou uma palavra numa entrevista que ele deu, que ele compartilhou com a gente, até falando sobre o WhatsApp, né, que ele democratiza, né? Depois eu passei a usar também essa palavra nas reuniões, né? Falei, cara, o WhatsApp, ele democratiza acesso, né? Ele faz com que a pessoa que ela não acessaria o teu site ou não baixaria o teu aplicativo, ela passe a estar mais próxima da prefeitura, né? Ela passe a ter um canal de atendimento e também a questão de deslocamento, né? Imagina Natal, aqui em Cascavel, que é uma cidade pequena, já é complicado se deslocar em determinados horários, em determinados locais. Imagina Natal com a capital, né? Você tem que o cara mora do outro lado da cidade e tem que atravessar a cidade para tirar uma guia de IPTU porque ele não sabe entrar no site. E isso acontece aqui também, né? A gente viu já alguns exemplos também de pessoas tendo que se deslocar para serviços que 2, 3 mensagens resolveria. E também nesse sentido, Marcelo, aí para vocês, vocês são um case até um pouco diferente da maioria dos clientes, né? Pelo porte. Igual você falou que não teve tanta resistência, né, na hora de implantar, já o pessoal já, digamos, já tinha vamos dizer, esse hábito, né, de atender pelo WhatsApp, já era um pouco diferente. E eu queria saber de você, o que você notou que mudou mais, assim, com a ferramenta, né, quando você saiu dos números e veio para a ferramenta, se foi automatização ou se foi redução no número de atendimentos presenciais, se a população passou a aderir mais ao atendimento no WhatsApp com o chatbot ali interagindo com ela. O que você notou assim, falou, não, cara, que isso aqui foi o que melhorou, né, vamos dizer que foi o grande pulo assim
da mudança de uma plataforma de atendimento e de simplesmente eu ter um número para atender o cidadão. Só antes disso, a gente não falou dos números aqui de Natal, né? Nós temos hoje, pelo IBGE, em torno de 800 mil habitantes. Quando você junta aqui as cidades circunvizinhas, né? Parnamirim de um lado e São Gonçalo do outro, você passa de 1 milhão aí, tranquilo. Então, realmente é um porte grande e a gente até evoluiu também, né? Para a ferramenta oficial da Meta, e foi quando a gente realmente viu que precisava de algo mais robusto para atender o volume que só cresce, o volume só cresce, né? E nessa mudança, Marcos, realmente a gente facilitou dos dois lados, né? Facilitou muito para o atendente, porque ele fica lá aguardando, o pessoal já se habituou, chega para trabalhar, loga na ferramenta. O fato de ser na nuvem também é muito bacana, porque é uma preocupação a menos para o município. A gente até tem um data center para o nosso sistema, nosso banco de dados, mas é uma forma de trabalhar na nuvem. A gente tinha uma certa resistência, mas está provado que você tendo um parceiro que tem know-how e tem infraestrutura boa, isso não é um problema, né? Então, o pessoal entra, loga e fica lá aguardando cada um a sua fila. Então, a gente conseguiu organizar o fluxo de atendimento, quem é que vai atender tal coisa, quem é que vai atender tal assunto. Então, isso aí normalmente acontece sem estar deslocando aparelho, nem número. Então, isso já foi um grande ganho para o atendente. Também a questão da gestão, você poder fazer a medição, os melhores. Logo, algumas pessoas se destacaram e se destacam até hoje, né? Tem até uma menina que trabalha, está até comigo no gabinete, ela é exclusiva do online. Ela atende 5, 6 contribuintes ao mesmo tempo. Ela abre ali as 5, enquanto um está respondendo, ela já faz outro. Então, ela aprendeu a trabalhar especificamente, eu não digo nem com o WhatsApp, mas com o Prefeitura Zap. Tanto que ela, quando a gente tem treinamento, a gente coloca ela para treinar. Como é que você consegue fazer isso? E é uma pessoa tranquila, não tem estresse, e ela consegue fazer um número de atendimento muito maior do que os demais. Então, isso facilitou muito. Você imagina você no mesmo aparelho ali, com várias conversas, uma rolando na frente da outra, uma coisa meio assustadora. E ali na tela dela ela consegue facilmente gerenciar isso. E do lado do contribuinte nem se fala, né, Marcos? O contribuinte, ele viu que aquela conversa que ficava sem resposta, e aquele para lá e para cá, de setores, aquilo ali acabou, e ele viu que ele tem uma resposta efetiva, e mais ainda agora, ele consegue ele mesmo fazer muita coisa sozinho, sem ter que ir para um atendimento humano. Em termos de migração, é o processo que a gente está hoje, migração do presencial para o online. A gente percebe que o público que vai para o presencial é um público de idade mais avançada, né? A gente tem pessoas que não gostam de Pix, que não gostam de celular ainda, né? De WhatsApp, que preferem ali o olho no olho, tem que ver, tem que pegar o papel na mão para poder pagar. Então, esse pessoal tem uma certa resistência e vai continuar ainda por um determinado tempo. Mas o pessoal mais novo e o pessoal de empresa não vai mais no presencial, né? Eles resolvem tudo remotamente. Então, isso, a gente, quando começou, era quase o dobro do presencial. Hoje em dia já está 1 para 1. Para cada um atendimento presencial, a gente tem um online, e o online está crescendo. Então, logo, logo a gente vai ultrapassar isso aí, vai ficar ao contrário. O online vai ser o dobro do presencial. A gente está indo para o 2º ano aí, né, desse atendimento por WhatsApp, né, vai fechar 2 anos agora, final do ano. Então, talvez ele ainda esteja difundindo, né, também com a população, né, talvez tenha grande parte da população que ainda não tenha aderido ao serviço. Mas é muito interessante, né, as diferenças de como a ferramenta auxilia os clientes de formas diferentes, né? Que, igual o Gilmar falou, nós estávamos conversando aí na semana passada com o pessoal de Castro, aqui do Paraná, e também com Bruxier, do Rio Grande do Sul, né? E Bruxier é bem pequeno. E assim, as diferenças de como auxilia eles e como auxilia vocês, como foram os processos,
e mostra que a ferramenta ela vai se adequando a todos os portos do município, né? Ela tem algo a oferecer, né, para todos os portos. E aí eu queria entrar já numa outra questão que a gente falou um pouquinho ali mais brevemente, que foi sobre a automação da emissão das guias de PTU, né, que o Marcelo comentou ali no início, que foi um serviço que foi entregue, acho que foi esse ano, né José? Isso. Foi entregue, né, que o Adriano finalizou ali com o pessoal da Serpro. E como que isso impactou, né, tanto nas secretarias, teve feedback de cidadãos a respeito dessa facilidade. O Alves falou dele poder, por exemplo, emitir a guia dele hoje sem precisar falar com ninguém, né? Ele coloca os dados dele, a ferramenta busca, claro que o sistema de vocês também sendo próprio auxiliou, né? Como que foi, até se o Adriano quiser, né, contar um pouquinho aí depois também tecnicamente, como que foi todo esse trabalho aí com o pessoal, porque é uma automação que é muito interessante, né? Que quando a gente comenta em reuniões até, o pessoal dos municípios ficam com os olhos brilhando, assim, né? Fala, cara, mas como assim? Automático, o cara vai lá e tal. Só que depende do sistema também, né? Na outra ponta, trazer essas informações. Queria que vocês contassem um pouco como que foi esse processo, no que auxiliou, né? Se valeu a pena esse esforço todo, né? Porque foi um tempinho ali para homologar isso. É uma evolução, né, Marcos? É um caminho que você não pode parar, né? A tecnologia é assim. Então, você saiu da idade da pedra, colocou um atendente com o celular na mão, com o WhatsApp, depois você migra para uma ferramenta em que você já consegue fazer um atendimento, e aí você tem que evoluir. E eu tenho dito muito aqui, até para os colegas secretários, porque você sabe que o mercado hoje é cheio de soluções mágicas, né? E aí eu tenho dito assim, ó, a solução, se ela não se integrar ao que você já tem, ela não serve. Ela pode fazer chover ali, né? Como os caras estão dizendo, não, eu tenho uma ferramenta aqui que eu mando um áudio e diga qual é o posto de saúde mais próximo de onde eu estou. A ferramenta entende aquele áudio e responde sim. Beleza, mas se ela não se integrar às ferramentas que eu já tenho, ela não me serve. Ela vai ser uma ferramenta isolada. E a gente sempre sabia que queria chegar nesse ponto de integração. Né? Você ter o atendimento humano, remoto, é bacana, é muito bom. Mas você ter o atendimento automatizado é o objetivo final, né? E a gente sabia que a gente tinha esse know-how, o nosso banco de dados, o nosso sistema que a gente criou. A gente fez uma integração com o Banco do Brasil, que eu acho que hoje tem 5, 6 municípios no país que tem, né? Em que você, de dentro da plataforma do Banco do Brasil, aplicativo, terminal de autoatendimento, internet, você consulta os débitos. Então, se eu conseguir levar, a gente já tinha as APIs prontas, se eu conseguir levar isso aqui para dentro do WhatsApp, vai ser um diferencial. E aí foi quando a gente lançou o desafio aí, né, para Lobos, e o Adriano logo comprou a ideia, disse, não, vamos fazer, isso aí é plenamente possível. E quando o Serpro entrou, aí a coisa ficou mais fácil, né, porque a API oficial da Meta, tanto a gente melhorou em performance, como melhorou nessa possibilidade de integração. E aí foi, eu digo, relativamente tranquilo, né, Adriano? Depois você vai falar do teu ponto de vista aí, e eu falo com propriedade, porque sou analista de sistemas também, e ajudei a desenvolver o banco, ajudei a desenvolver essa API, então eu sei do que eu estou falando, não foi ninguém que me contou. E a gente, na hora que a gente definiu ali os modelos que a gente já tinha, foi meio que plugar e ver a coisa acontecer. Isso tudo com segurança, né? Garantindo a segurança ponta a ponta, que eu sei de onde é que está vindo a requisição, sei para quem eu estou respondendo. E aí os dois sistemas começam a conversar. Era um problema que a gente tinha, Marcos, até mesmo no nosso site, né? Como é que eu vou liberar um boleto para o cidadão? Como é que eu vou saber se é ele mesmo? Vou ter que fazer um login, mas vai complicar. E a gente definiu ali a questão do CPF, data de nascimento, né? E aí a gente consegue fazer essa validação, ainda tem uma segunda validação, a gente joga ali os endereços embaralhados para ele dizer qual o endereço que ele quer, que ficou bem bacana isso aí, né? E aí depois que ele seleciona, a gente libera o carnê completo, que é um PDF, e a gente hoje está se preparando para avançar essa integração para outros tipos de boleto. A gente quer colocar todo tipo de consulta de débito que o contribuinte tem, a gente quer colocar dentro do WhatsApp. Que bacana. Então, Adriano, você podia falar para a gente um pouquinho aí
como é que foi essa experiência aí técnica, né, no seu lado aí, claro, junto com a nossa equipe, juntamente aí com a equipe do Marcelo, e já dando um exemplo, porque o Marcelo falou assim, né, depois da mudança, né, para Serpro, né, então explicar um pouquinho o que a gente tinha, o que a gente atendia, como que a gente atendia Natal antes, né, e como que foi essa transição para Serpro, né, o porquê que a gente, posso dizer assim até, Marcelo, a gente exigiu, né, exigiu que vocês fizessem essa migração para a Serpro, essa contratação com a Serpro, né? Então, o que acontecia, né? Qual que era o gargalo ali, Adriano? Primeira coisa que eu tenho que dizer é só agradecer a Deus, né, por colocar do outro lado, como cliente, uma pessoa como o Marcelo, que tem o conhecimento técnico, né, sabe que a tecnologia ela faz maravilhas, né, mas ela precisa ter dois lados que queiram resolver um problema, né, e como ele mesmo disse, não adianta achar uma solução de mercado que faça chover, né, se aonde você quer que molhe, você cobriu, não vai molhar nunca aquele solo, né, e quando a gente começou esse processo junto aí, a Prefeitura de Natal, para fazer integração, primeiro, que eles têm uma vantagem. A vantagem que eles têm é uma equipe de TI própria, competente. Isso é raro de ter, né? A gente vê os municípios menores, dificilmente tem equipe própria de TI, de desenvolvimento de sistemas, mas até de cidades maiores, equipes que acabam sofrendo bastante com falta de pessoal, dificuldade ali com a equipe interna, né? E se não tivesse dado certo da parte da Prefeitura de Natal, eu acho que nosso trabalho seria muito mais difícil, né? Até porque essa integração, pelo sistema deles ser próprio, eles têm acesso a qualquer parte da ferramenta, né? Então, a equipe deles lá, vou lembrar aqui da Gleice, da Gláucia, de outros funcionários deles lá, Lembrar, equipe né? de tecnologia, né? Isso. Eles desenharam isso de acordo com que a gente desenhou de acordo com o que eles já tinham pensado. E o Marcelo citou aí, né? Toda a parte que era preocupação é do vazamento de dados, né? E eles já tinham a solução implementada no site deles. Então a gente simplesmente espelhou aquela validação para ver se a pessoa que está solicitando um documento é ela mesma, utilizando aquilo que eles já têm disponibilizado no site. Então a gente simplesmente adaptou para a linguagem, vamos dizer assim, né, do WhatsApp, mas esse processo foi tranquilo demais. Eu vejo assim como uma coisa que não deu dor de cabeça, porque trouxeram a solução quase que pronta, pela experiência que essa equipe já tinha, disponibilizar para o cidadão no site, né? A gente simplesmente implementou isso dentro do sistema, né? Então foi fácil. Muitas vezes a gente tem aí que fazer integrações com outros clientes e às vezes a prefeitura, 99%, não tem equipe própria, que depende de outra empresa. E às vezes a outra empresa também tem um outro jeito de pensar, e às vezes as coisas não dão certo por causa disso, né? Porque não se faz um alinhamento no desejo daquilo que foi determinado pelo gestor. O gestor quer aquilo, vamos fazer aquilo acontecer. E todo mundo tem que se esforçar para aquilo acontecer. E a prefeitura lá, a equipe de tecnologia, tem sido fantástica, até não tem tido chamado nenhum para a gente mexer em nada, então deve estar funcionando tudo certinho, né? Porque eles monitoram muito bem e nos dá essa tranquilidade que foi bem feito, né? Agora, a tua segunda pergunta que você fez, Josimar, sobre essa migração, a Prefeitura Zap ele tem 3 tipos de integrações, né? E Natal, quando apareceu nas nossas vidas, né? Nasceu nas nossas vidas, o Natal, o maior cliente, né, dessa ferramenta hoje, uma capital, a capital município, como ele diz, de 800 mil habitantes, né? Quase 1 milhão, se você pegar ali toda a redondeza, 1 milhão de habitantes, e nós estávamos utilizando uma integração que não era suportável pelo tamanho da cidade. Para cidades menores funcionava, né? Mas Natal não comportou pelo volume, né? As pessoas aprenderam a usar e a própria secretaria, na ocasião a Secretaria de Semut, né? Hoje Cefim, já quando lançou o WhatsApp, a própria população já começou a usar em massa. Então eles souberam integrar a comunicação deles, souberam fazer a população usar, e o resultado foi aquilo que a gente não esperava tanto, né? Que fosse tão rápido a adesão por parte dos munícipes de Natal, que a ferramenta não estava suportando com a qualidade que exigia. Quanto a isso, foi feito aí a integração através de uma API da Serpro, né, Estatal Federal, do qual facilita muito para os municípios, né? Porque
é uma contratação mais fácil de ser feita pelos municípios. Natal já devia ter alguns contratos anteriores, que facilita toda a burocracia de contratação. As pessoas sabem que é difícil vender para o setor público, demora, tem um monte de burocracias. Então, quando foi feita essa integração com a API da Serpro, a gente simplesmente conectou diretamente o Prefeitura Zap com a Serpro, que faz hoje todo o processamento, junto com a Meta também, né? E através da nossa aplicação. Ou seja, resolveu os problemas, eu lembro até hoje, foi dia 3 de janeiro, foi no comecinho do ano, né? O Marcelo falou que usa aí o celular até à noite para ver se as pessoas estão conectadas ou não no chatbot. Era 3 de janeiro, ele estava na praia, ele não estava descansando, ele estava, né? A gente estava trabalhando no final do ano, tudo, para entregar o mais rápido possível essa solução já em 2025 para todos. Bacana, bacana. Bem legal esse case aí, justamente por causa disso, né? Não, e realmente, viu, Josimar, desculpa interromper. Pode falar. Mas realmente, depois que a gente começou com a API oficial da Meta, né, através do CERP, a ferramenta tem uma performance fantástica. Você não sente, você não tem noção de quantas pessoas estão penduradas ali. É impressionante. E outro diferencial, agora falando como gestor público, é o preço, né? É o preço, porque as ferramentas que tem aí de grife no mercado, para você ter uma ferramenta de gestão acoplado a uma API oficial da Meta, é muito caro. Sim. E é caro para Natal, imagine para municípios menores. Então, esse combo aí, né? Prefeitura Zap com a Lobos, acoplado à Meta através do CERPRO, é um custo-benefício excepcional. Não existe outro melhor no mercado. E pelo CERPRO, como o Adriano muito bem colocou, pelo CERPRO ser uma empresa pública, a forma de contratação é simplificada. Na realidade, o que dá mais trabalho nesse processo todo é fazer as configurações da Meta. Sim. Né? É uma empresa americana, cheia de complicação, mas a gente precisa deles porque eles criaram o WhatsApp e a gente precisa deles. Mas a parte aí com a Lobos, a parte com o CERPRO foi bem tranquilo. Sim. E é interessante, né? Não é que não funcionava, né? A ferramenta funcionou o tempo todo, né? Só que tinha muito gargalo de lentidão pelo volume de requisições, né? Que eram solicitadas. E o Adriano fez uma série de tentativas, né? Abrir, dividir em 2 servidores, fazer só uma via de ida e outra via de volta. Mas o volume realmente ele é muito grande. Acho que vocês têm até uma enquete, uma pesquisa ali no chatbot do Prefeitura Zap, né? Se é a primeira vez que a pessoa está utilizando, se já usou. E quando você olha essa pesquisa, está sempre ali 30% são pessoas novas. 30% da pesquisa de vocês são pessoas novas. Então, a tendência não tinha outra saída, né? Tinha que resolver esse problema dessas filas, né? Dessa lentidão. E aí... Não, e veja, a gente tinha os momentos de pico, que era final de ano e começo de ano, dezembro, janeiro. Por exemplo, para eu lançar esse refis que eu lancei agora, que são 3 meses, e a gente está com um volume absurdo de adesão, se a gente não tivesse a solução definitiva, eu estava no caos aqui. Sim, e nós sem dormir aqui também. Nossa, eu tava pensando aqui, né? Quando o Adriano terminou, né? Ele falou, cara, terminamos aqui a migração, tudo, pra Serpro. Nossa, acho que eu ganhei umas 2 horas de sono a mais por dia, bem tranquilo, cara. Porque eu acordava de manhã, às vezes, assim, o Marcelo já tava ali no WhatsApp. Marcos, cara, tá lento aqui, ó, o pessoal tá com fila de atendimento e tal. Aí eu mandando no WhatsApp ali pro pessoal da área técnica, né, falava, cara, e o Adriano, bicho, eu já dividi em quantas filas deu aqui, não vai mais. Mas eu acho que o bacana, né, porque acabou sendo um case de aprendizado para nós, né, porque, igual a gente falou, a gente não tinha chegado nisso, né? Igual o Adriano falou, Natal foi o que trouxe essa visão para nós, né? Da questão do desempenho. Porque até então não tinha tido, né? E nós estávamos atendendo municípios de 100, né? De 150 mil, né? E assim indo. Até Blumenau, lá que tem um pouco mais de clientes, a gente atendeu, né? Estava atendendo ali numa secretaria também, tá, né? Indo tranquilo, sem filas. E aí, de repente, veio o Natal e, cara, começou a apresentar vamos dizer assim, uma deficiência, né? Não uma falha, porque a ferramenta não parava, mas assim, uma deficiência de desempenho que a gente não tinha conhecido ainda, né? Então, eu lembro que esse contrato ali foi até eu que conduzi pessoalmente.
E na época, quando eu vi, eu falei, rapaz, Natal, eu vou ter que fazer essa reunião pra ver, né? Nenhuma capital tinha nos procurado até então. Eu falei, eu preciso conhecer como é que é a realidade dessas cidades maiores. E eu lembro que na reunião, assim, eu até falei, né? Falei, Marcelo, eu ainda não encontrei uma cidade que a ferramenta não conseguiu atender. Pois bem, já acabei achando ali, né, em questão de desempenho. Eu falei, olha, todos os nossos clientes usam tranquilo, não dá fila, né? E mesmo assim ainda foi depois de um tempinho. E o mais interessante é isso, né? Como que e até na época o Ludenilson, né? Acho que ele era o secretário atual, né, Marcelo, na época. E eu lembro que ele até falou, olha, Marcos, a gente não tem medo de testar aqui. Falou, então assim, se vocês estiverem junto com a gente para fazer funcionar, nós vamos estar junto com vocês, né? E o Marcelo também no mesmo discurso, né? Falou, Marcos, cara, a gente tem aqui o Centro de Desenvolvimento, né? E para apoiar vocês aí nessa parte de tecnologia e nós estamos juntos. Se vocês quiserem fazer acontecer, Natal é uma cidade que gosta de ser pioneira e tal. E assim foi, né? Porque foi o nosso primeiro cliente na P oficial. E hoje a gente está trabalhando para levar todos os clientes para essa modalidade, né? Porque mal ou bem o desempenho é melhor, né? E é a melhor forma de se fazer. Então eu acho que isso é muito bacana, né? Dessa história toda. Como que Não, é interessante, porque vocês apostaram na gente e a gente apostou em vocês. Isso, porque ia chegar um momento que, se vocês não respondessem, a gente dizia, tá bacana, a ferramenta é boa, tal, mas tá me impedindo de crescer, né? E aí eu não posso. O pessoal gostou, tá sabendo usar, tá vindo usar, e eu não tô tendo capacidade de atender, eu tenho que achar uma outra solução. Sim. E aí foi um time muito bom para a gente poder, como eu falei, se eu já tinha ali na área de tecnologia com a visão limitada, né? Eu já tinha o desejo de evoluir, eu agora como secretário, eu estou num ritmo muito maior. Então, como eu falei, a gente fez uma campanha desse Refis com uma campanha publicitária forte em rádio, TV, jornal, internet, e eu não podia jamais ter uma ferramenta que limitasse o meu volume de atendimento. Pelo contrário, eu quero que estoure, né? Eu quero que a gente tá com 18 dias de Refis, aí a gente está com uma média constante, como se todo dia fosse pico. Entendeu? E a gente não está sentindo nenhuma alteração na ferramenta. Maravilha. Marcelo, a gente vai indo aqui mais ou menos para os ritos finais aqui, e eu queria te fazer uma pergunta, se você puder deixar uma mensagem da experiência da contratação da Serpro, porque o que acontece? Hoje nós conversamos muito com secretários, até prefeitos, presidentes de câmaras e tudo mais, o pessoal do compras, jurídicos, e é uma dificuldade, né, se fazer um outro contrato basicamente para a mesma coisa, assim que eles enxergam, né? Então eles têm um contrato hoje, né, do software, do Prefeitura Zap, e quando a gente atende uma cidade um pouco maior e tal, a gente sempre dá o exemplo, né, dessa lentidão que pode ocorrer devido ao grande volume de atendimento, e nós sugerimos, olha, mas nós temos aqui uma opção, né, que você vai fazer um contrato diretamente com a Serpro, né, para a parte de precificação junto à meta, e vai ter o nosso contrato com a ferramenta, e aí sim a ferramenta vai rodar sem limitação nenhuma, então você pode, né, contratar e colocar a cabeça no travesseiro de noite e dormir bem tranquilo. Mas existe uma objeção no sentido de que, não, mas eu vou ter que fazer 2 contratos, daí eu vou ter que contratar outra empresa. Não, isso não vai passar no jurídico, isso não tem como fazer, porque eu vou ter 2 contratos de 2 ferramentas. Como é que foi isso aí dentro? Como que você enxerga isso e que mensagem você dá para essas pessoas que estão resistentes a isso? Interessante a sua pergunta, e eu também falo com propriedade, porque eu comecei do zero, tanto o processo de contratação da Prefeitura Zap, como o do CEPO. E hoje, com a nova lei de licitações, a lei 14.133, existem as etapas mais bem definidas, né, os documentos mais bem definidos, e tudo começa ali no DFD, o documento de formalização da demanda, e o ETP, né, o estudo técnico preliminar. Então, o grande diferencial desse processo é você deixar as coisas claras. Então, já no meu estudo preliminar, eu apontei claramente a necessidade da contratação do CEP e a que se destinava. Então, são ferramentas totalmente diferentes. Eu não estou contratando a ferramenta de gestão da plataforma com o CEP. Eu não estou contratando o acesso dos atendentes com o CEP. Então, a minha contratação com a Lobos, aí sim, você fez todo o estudo,
de quantos usuários eu ia ter. Na contratação do SERPRO, eu foquei o quê? Na mensageria. Qual o volume de mensagens que eu ia ter, tanto recebidas como enviadas, classificando, e que no caso foi mais fácil, porque eu já tinha meu histórico do Prefeitura Zap sozinho, então eu já sabia eu inclusive juntei na documentação técnica da contratação os gráficos gerados pela ferramenta. Sim. Então eu provei ali, como gestor da área FIM que estava contratando, qual era a minha demanda mensal e anual. E aí, qual era o problema que eu tinha? Que aí você tem no documento lá, você diz qual é o problema. O problema é um volume muito grande de mensagens que a ferramenta não está dando conta. Qual é a solução? Contratar a API oficial através do SERPRO, que é uma empresa pública, para atender. Qual é a demanda? A demanda é essa, estimativa de valor é esse, e aí seguiu muito tranquilamente, de maneira que eu estou contratando uma ferramenta complementar. Ela não está no mesmo escopo, né? Uma faz a gestão e é como se eu tivesse um carro, está tudo pronto, que eu comprei de fábrica, veio com motor, agora eu estou querendo ir no mercado comprar um motor turbo para colocar naquele outro. Ora, só com o motor turbo eu faço funcionar? Não, eu preciso de banco, eu preciso de direção, eu preciso de acelerador, né? Eu preciso do chassi do carro. Então eu estou comprando só um motor. Por isso que eu tenho 2 contratos. Apenas é um motor compatível com aquele carro que eu já tenho. Porque também se eu comprasse um motor que era incompatível, eu ia ter que ter um outro serviço para adaptar isso aí. Sim. Então, e sai muito mais barato do que você comprar um outro carro, né? Com esse motor, né? Como você disse, as ferramentas famosas aí que existem no mercado, o custo é extremamente maior, né, do que o modelo que você paga hoje, Lobos mais SERPRO, né? Exatamente. Então, essa parte de contratação, eu acho que os gestores podem ficar tranquilos. É só realmente a pessoa que está lá fazendo tem que ter esse entendimento muito claro, porque senão você trava e aí realmente o jurídico ele vai se basear no que está escrito. Ele não tem o conhecimento técnico. Então, acho que o gestor que vai sentar para fazer ali os documentos iniciais da contratação é que tem que ter isso muito claro. Show. Obrigado. Bacana. Essa analogia do carro aí ficou muito legal. Eu tava pensando nisso também. Né? Nesse mesmo exemplo, só que no meu caso eu tava pensando assim, né? O Prefeitura Zap comprou um carro esportivo e agora tem que pôr uma gasolina premium, né? Não pode pôr gasolina com um IAP oficial, ela dá esse desempenho, né, maior, claro. Mas a turbinada é tão grande que eu não queria você já foi no motor já. Gasolina, um efeito do motor mesmo, sabe? Não, faz sentido. E é exatamente isso que acontece, né? O que vem para agregar. E ali no comercial, igual o Gilmar falou, a gente sente realmente muitas vezes dificuldade, né, para que quem está requisitando isso compreenda, né? Já teve inclusive clientes assim, né, negociações onde foi fechada a porta, vamos dizer assim, para nós falar, não, você tem que ter 2 contratos. Eu não quero, né? Não conseguiu entender essa dinâmica, mesmo a SERPRO sendo muito simples de contratar, eles têm os consultores deles lá que dão todo o apoio, o suporte para o município, né? Porque atende as regiões, e acho que é muito bacana aí esse depoimento. Então a gente está chegando aí no nosso final aí desse episódio. Acho que foi uma conversa muito bacana, principalmente para trazer um outro lado, né, da visão do atendimento do Prefeitura Zap, que é o lado dos municípios também de grande porte, também dessa parte de tributação que todos os municípios precisam, igual o Adriano falou muito bem ali, né, que é um dos setores que mais demanda atendimentos, principalmente online. E aí, Marcelo, eu sempre gosto de, no final, né, fazer uma reflexão. A pergunta é parecida com a de Josimar, só que não só falando da questão da API oficial, né, mas eu falo que é um conselho de amigo, né. Eu sempre peço para os clientes, para os convidados, se você pudesse dar um conselho aí para os outros municípios, para os secretários, para os gestores que ainda não aderiram um atendimento realmente profissional. Não estou falando nem do atendimento por WhatsApp, que isso, igual a gente falou, é fácil, né? Coloca o número no celular e disponibiliza para a população. O Adriano até volta e meia me mandou as notícias aí de alguns municípios que fazem isso, fala, vamos conversar com esses caras aí, mostrar para eles que tem como melhorar, né?
O que você aconselharia nessa relação mesmo de ter uma plataforma de gerenciar esse atendimento da população? Não só, o WhatsApp é o caminho que o cidadão chega mais fácil, para ele lá na outra ponta, né? Tá muito fácil esse acesso. Mas para dentro da prefeitura, né, o porquê que ele deve utilizar uma ferramenta de gestão de atendimento para o cidadão e não só um chatbot, não só um número de atendimento por WhatsApp? Não, isso é essencial, e como eu falei e repito, eu não preciso ir muito longe. Nós temos ainda aqui no município algumas secretarias que ainda estão nessa fase. E é preciso ter essa percepção, né? O gestor tem que ter essa sensibilidade de que só estar no WhatsApp não é mais suficiente. Ele tem que ter uma gestão, ele tem que medir, ele tem que saber que são os atendentes bons, quem são ruins. Ele tem que dar um direcionamento para aquele contribuinte, ele tem que ter cuidado com o tempo de resposta, ele tem que saber quantas pessoas estão ficando sem resposta, qual o tempo de espera. A gente tem ferramentas dentro do Prefeitura Zap de avaliação, de satisfação, então você tem como medir. Então quem está simplesmente no WhatsApp ali, uma ferramenta rudimentar, está no escuro, né? Você não sabe nem que serviço você está prestando, se apenas é uma porta de entrada. Então tem que profissionalizar o contribuinte. Hoje o cidadão ele é muito exigente, ele vai para redes sociais para elogiar pouco, mas para criticar ele vai muito. Então a gente tem que ficar ligado nisso, tem que dar esse passo, e depois que der esse passo não para, né? Você tem que continuar avançando, depois parte para a integração, e depois o ponto que a gente está hoje, né, já falando aí de próximos passos, que é a questão da inteligência artificial, que a gente também já vem conversando, né, Adriano? Para tentar ter um agente ali, que eu sei que a ferramenta já tem, é só mesmo o tempo de treinar e definir um escopo, para que também você possa ter uma conversa ali em cima de um contexto específico para atender o cidadão sem depender do atendimento humano. Então, eu acho que quem não está olhando para o WhatsApp hoje, eu não falo nem só em serviço público, né? Tem muitas empresas privadas que também... Eu costumo dar esse exemplo sempre que eu começo a falar do nosso atendimento. Eu acho que, sem dúvidas, nosso atendimento hoje aqui em Natal é o maior atendimento do WhatsApp. A gente atende cerca de 5 mil atendimentos por mês, né? 60 mil atendimentos ano, assim, arredondando. Então, você liga para uma loja, tem camisa do tamanho tal, o cara não responde. Fica lá largado. Então as pessoas ainda não aprenderam a priorizar o atendimento remoto, porque hoje é uma realidade. Então o gestor público tem essa obrigação, não só de se preocupar com o atendimento presencial, mas também com o atendimento remoto. Bacana, muito importante aí essa fala, né? A gente sempre pede, porque cada pessoa tem os seus motivos e tem a sua visão, cada gestor tem o seu entendimento do porquê que essa ferramenta é importante. Então eu agradeço aí, Marcelo, pelas palavras. Ficamos muito felizes novamente de receber um feedback bacana, assim, um bom feedback a respeito da solução, que a gente sempre fala, né? Claro que não somos hipócritas, tem toda a questão financeira, comercial que existe em você prestar um serviço, mas muito importante também é a questão de que se esse serviço ele realmente está ajudando alguém na outra ponta, né? Ficamos muito felizes. Imagino que o Adriano deve também sentir muito orgulho de ter idealizado isso aí, né? Principalmente no momento em que foi idealizado essa ferramenta. Talvez quando ele fez ele não imaginou que ela fosse tão longe assim, né? Fosse chegar em tantos lugares do Brasil, e acho que isso é bem importante frisar. Bom, não sei, Jô, se tem algo mais que gostaria de pontuar aí? Tudo certo? Não, só agradecer mais uma vez aí ao pessoal, Marcelo, pela toda a paciência, né, e toda a compreensão e atenção, né, que nos deu, porque como o Adriano disse, fomos agraciados, né, em tê-los como clientes e como parceiros. E agradecer ao Adriano também, porque sem ele isso não teria acontecido, né, e o Adriano ele é muito solícito, né, então quando eu falei assim, Adriano, Natal quer resolver o problema lá, cara, vamos fazer como? E ele foi atrás, buscar as opções, as soluções, veio e trouxe, cara, tá aqui, ó, a Serpro é desse jeito. Falei, então bora. E aí quando a gente falou, ó, o Marcelo lá de Natal quer emitir as guias, cara, direto pelo WhatsApp, cara. E o Adriano falou, bora, vamos mandar a API, né, vamos fazer uma reunião, ver o que precisa e vamos fazer. Adriano, quantos dias você precisa? Eu falei, ele vai falar assim 1 ano, né, cara, uns 6 meses.
Cara, uns 30 dias aí eu faço, né? E foi realmente, né, dessa forma que as coisas foram acontecendo, né? E aí, como tudo que tem acontecido, né, no Prefeitura Zap, as coisas são muito rápidas, né? O Adriano é muito solícito e muito bom no que ele faz, né? E é bem bacana que, então, essa parceria aí, a 3 pontas, né? Podemos dizer assim, então, Lobos, Ordem Pública e o cliente, no caso Natal aqui, tem dado muito certo, né? E quando a gente vê essa satisfação do outro lado, é saber que nós estamos aqui realmente para algo maior e que esse algo maior só está acontecendo cada vez mais e vem dando certo. Então, Adriano, deixo aí você também fazer o teu fechamento aí, dizer as tuas palavras aí finais sobre o Marcelo aí também, sobre todo esse processo, esse nosso case com esse cliente. Fique à vontade aí para fazer tua conclusão. Eu concluo com essa mesma satisfação que você disse, Josimar. Eu acho que a experiência de Natal foi uma experiência que nos ajudou muito, né? Essa transparência da Lobos com os clientes, e da mesma forma como foi feito para a Prefeitura de Natal com a gente, né? Com as empresas, sempre transparentes, né? Sem tentar vender o céu, né? Mas oferecendo soluções que eram possíveis. A prefeitura, por outro lado, também mostrando suas dificuldades, eficiências, sem querer esconder, que eu acho que não adianta nada, né, para cada um saber até onde podia chegar, o prazo que tinha, os recursos que seriam necessários. Então, essa transparência foi fundamental para esse sucesso. E eu fico muito contente de ouvir todo o relato do Marcelo aí, né, hoje secretário, né, fico mais contente ainda de ver ele num cargo muito importante, né? Porque numa prefeitura, o prefeito, o vice e o secretário de finanças, né? Então mostra a importância que ele tem nessa gestão e fico contente de ouvir o ato do Prefeitura Zap, lembrando que da nossa caixa de ferramentas, da Prefeitura Zap, de 7 ferramentas, nós temos aí várias que a Prefeitura de Natal ainda não está utilizando, que ela vai utilizar. Então eu já fico imaginando um podcast e que ele vai citar depois todas as outras ferramentas que ainda não estão implementadas e estão dentro do Prefeitura Zap para ser aproveitadas pela Prefeitura de Natal, o que vai vir, né? Se de poucas ferramentas já não temos bons resultados e bons relatos, quiçá da ferramenta plenamente utilizada pela Prefeitura de Natal. Um abraço a todos. Show. Marcelo, quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar? Não, podemos, é isso mesmo, o Adriano resumiu aí, realmente foi uma parceria de muito sucesso e por acaso eu encontrei vocês, né, mas também vi muita competência em todos os lados, né, começou com o comercial, com o Marcos também muito correto sempre, depois envolveu o Adriano também técnico aí de mão cheia, ainda como o mesmo Josimar lembrou, ainda fez várias intervenções e realmente teve um ganho naquele momento, né? Até chegar na solução final. E tem esse outro ponto também, que as prefeituras sofrem muito, né? Você ter uma equipe própria é muito importante, né? Porque você faz um trabalho, daqui a pouco muda a gestão, aí sai. Então, nós estamos aqui estou fazendo 15 anos de prefeitura, então é a mesma equipe praticamente, a gente criou o sistema, a gente tem as regras, a gente trabalha tudo com muito cuidado, né? Ali nós somos os guardiões ali da arrecadação e com muita qualidade, como o Adriano falou, a gente tem Rembrandt na equipe, que é um monstro, conhece tudo de SQL, mas também conhece tudo de rede, conhece tudo de segurança, né? Faz a gestão do nosso firewall e também preocupado com ferramentas e tal. Então, o município investir na sua equipe própria é importante e facilita as integrações futuras, né? Isso aí também é muito importante. Então, também agradecer, dizer da satisfação de estar compartilhando com vocês e com a audiência de vocês esse nosso case e que venham aí os próximos casos de sucesso. Então, é isso aí. Pessoal, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença do Josimar, do Adriano e também do Marcelo, para esse bate-papo, para essa conversa, que foi muito produtiva, muito interessante. Ouvi relatos e aprendi ainda mais sobre esse case aqui. Às vezes a gente acha que já está sabendo de tudo, né? O Marcelo falou várias coisas ali que às vezes no dia a dia a gente não acompanha, então foi muito, muito bacana para mim estar recebendo ele aqui. E como ele falou também, principalmente por ter participado do processo
comercial ali desde o começo, ter sofrido, né, as dores junto ali, não dormido, que nem diz o Josimar, mas ficamos felizes de ter chegado aí num resultado bacana, e também por ter no nosso lado aí o Adriano, o Mário e todo o pessoal da Ordem Pública, que sempre nos auxiliam, né? Às vezes incomoda um pouquinho demais eles, mas sempre solícitos, né? Sempre parceiros aí para qualquer situação. E você que está nos assistindo, eu agradeço mais uma vez pela sua audiência, né? Você que vai ver esse material aí nos reels do Instagram, ou que vai assistir o nosso episódio na íntegra aí no YouTube, muito obrigado, espero poder recebê-los aqui novamente num próximo episódio, e até a próxima.